vento no vale de Pântano Velho não sussurrava, ele gemia. Um som baixo, rouco, como se a própria terra estivesse sofrendo uma dor antiga, enterrada sob o musgo e as raízes retorcidas dos ciprestes que não cresceram em linha reta, mas em espirais que pareciam desenhar símbolos que ninguém conseguia decifrar. As luzes da cidade mais próxima, Vila do Sol, mal se estendiam até ali, como dedos tímidos tentando tocar o que não deveria ser tocado. E ainda assim havia quem fosse. Quem, por curiosidade, por desespero ou por um chamado que só o coração ouviria, vinha até o fim do mundo, onde a estrada se perdia em lama e onde as árvores pareciam olhar. Era ali, no silêncio que não era silêncio, que o professor Elias Vargas encontrou a cabana. Não foi por acidente. Ele viera com um mapa antigo, desenhado à mão em papel amarelado, com linhas que pareciam não seguir qualquer lógica terrestre. Uma carta anônima enviada por e-mail sem remetente, com apenas uma frase escrita em caracteres que ele não conseguia identificar, mas que ao ler em voz alta ecoava como um cântico de fome. A carta dizia: eles não estão mortos, eles estão esperando, encontre o olho que não fecha. Elias não acreditava em fantasmas. Era um historiador da cultura indígena do Cerrado, especialista em lendas que não tinham bases em arquivos, mas em sussurros que corriam pelas aldeias como raízes subterrâneas. Ele acreditava em mitos como símbolos, metáforas do medo humano diante do desconhecido. Até que no dia em que o céu acima da cabana começou a se abrir como um olho de vidro, ele começou a entender que algumas coisas não são metáforas, elas são reais. A cabana era de madeira envelhecida, com telhado de zinco que rangeu ao vento como se estivesse amaldiçoado. A porta não tinha tranca, só um fecho de ferro quebrado, como se tivesse sido arrancado com força. Elias empurrou. O som que a porta fez ao abrir não foi de madeira rangendo, mas de algo mais profundo, mais antigo, o gemido de um crânio sendo aberto. O interior era frio, não o frio do inverno, mas o frio que vem do vazio entre as estrelas. As paredes eram cobertas de desenhos, riscos em carvão, tinta escura, sangue seco. Não eram figuras humanas. Eram formas com múltiplos olhos, membros que não eram braços, estruturas que se entrelaçavam como raízes de árvore que não pertenciam a este mundo. Havia um círculo no chão, pintado com o mesmo sangue que manchava as paredes. No centro, um símbolo, um olho fechado com um ponto no meio como um furo. Elias sentiu um peso na cabeça, como se algo tivesse entrado lá dentro. Ele tentou respirar fundo, mas o ar parecia viscoso, difícil de tragar. Sentiu um gosto metálico, como ferro ou sangue. O coração disparou, e então o silêncio, não o silêncio do vazio, mas o silêncio que pressiona os ouvidos, que faz o cérebro acreditar que ouviu algo. No chão, ao lado do círculo, havia um objeto, uma caixa de madeira sem tampa, dentro um vidro, e dentro do vidro uma gota de líquido que não era água, era opaco, e se moveu, não como líquido, mas como se estivesse viva. Elias se aproximou, não por curiosidade, por necessidade, como se seu corpo soubesse o que a mente ainda não entendia. Ao encostar o dedo no vidro, uma dor aguda explodiu atrás dos olhos. Ele caiu de joelhos. Viu imagens, não como filmes, não como sonhos, como lembranças que não eram suas, mas que o corpo reconhecia. Um planeta que não tinha sol, um céu com 3 luas. Seres que caminhavam em formas que não tinham pernas, mas que se moviam como ondas em um mar invisível. E uma voz não falada, mas sussurrada direto na mente, em um idioma que não existia em nenhum dicionário da Terra. E vocês são o que esperávamos, vocês são os que acordam. Elias gritou, mas o grito não saiu, sua garganta não respondeu. Apenas o som da gota no vidro, uma batida lenta como um coração, e então o vidro começou a se agitar. A gota subiu como se estivesse tentando sair. O vidro se rachou, uma fina linha se abriu no centro. E foi nesse momento que ele percebeu, o olho no símbolo no chão não estava fechado, ele estava aberto e estava olhando para ele. No dia seguinte, os moradores de Vila do Sol notaram que o vento parara. Não havia mais o gemido. Tudo estava quieto, demais. As árvores no vale de Pântano Velho estavam em silêncio. As folhas não se moviam. O sol, quando apareceu, era amarelo escuro, como se fosse um reflexo de algo que não deveria ser visto.
Na cabana, Elias não estava mais lá. A porta estava fechada, mas não por dentro. Estava fechada como se tivesse sido trancada por algo que não era humano. O círculo no chão estava manchado de um líquido negro que escorria até a porta e se espalhava na lama como raízes. E no centro do círculo, onde antes havia o símbolo, agora havia um novo desenho, um rosto. Um rosto com múltiplos olhos, todos virados para o céu, e os olhos estavam abertos. Na cidade, uma criança começou a falar em uma língua que ninguém entendia. Sua mãe, ao tentar acordá-la, viu que os olhos da filha estavam completamente pretos, como se o branco tivesse sumido. E na parede do quarto, escrito com giz, havia uma frase: "Eles estão aqui, eles estão dentro de nós." Os dias passaram, o vento voltou, mas agora era diferente. Ele não vinha do norte, nem do sul, nem do leste. Vinha de dentro, das frestas das casas, dos buracos nas paredes, do ar que as pessoas respiravam. E quando as pessoas olhavam para o céu, não viam estrelas, viam olhos. Em uma pequena escola no alto da colina, o professor de ciências mostrou uma imagem no projetor. Era uma fotografia do espaço, tirada por um telescópio de campo. O foco estava em uma região do céu onde, segundo os cálculos, não deveria haver nada. Mas lá estava, uma estrutura, não um planeta, não uma galáxia. Uma forma, um círculo perfeito, com raios que se estendiam como braços de um ser que não tinha corpo. E no centro, um ponto brilhante, um olho. A turma ficou em silêncio. Alguns alunos começaram a chorar, outros riram, e um deles, um garoto de olhos muito grandes, disse: "Eles estão nos observando, eles sabem que eu os vejo." Na noite seguinte, todos os alunos da escola desapareceram. Não foram levados, não foram encontrados, eles simplesmente sumiram. As portas da escola estavam fechadas com cadeado, as janelas intactas. Mas no chão do corredor havia uma mancha que parecia sangue. Mas quando o professor de biologia tentou coletar uma amostra, a mancha se moveu, como um animal. Como uma criatura que não era de carnes. Elias voltou, não como ele era. A pele estava pálida, como se tivesse sido tirada de um corpo morto. Os olhos eram brancos, como vidro quebrado. Ele andava com lentidão, mas seu corpo parecia não pesar. Quando falava, a voz era múltipla, como se mais de uma pessoa estivesse falando por dentro. Ele foi visto no centro da cidade, de pé na praça, olhando para o céu. Sua boca se abriu e do fundo dela, algo escuro escorreu, não sangue, mas um líquido opaco que se espalhou no chão como um mapa. E então ele disse com 1000 vozes: "Eles estão aqui, eles não são de outro mundo, eles são o mundo e vocês não são humanos. Vocês são apenas o que eles deixam que vocês sejam." Pessoas correram, algumas gritaram, outras pararam de respirar, e no mesmo instante o céu se abriu, não com luz, com escuridão, uma escuridão que não era falta de luz, era presença, e do nada, em círculos de fumaça negra, surgiram formas em altas esguias, sem rosto, mas com olhos em todos os lugares, olhos que não piscavam, olhos que não estavam em cabeças, mas no ar, nas paredes, nas árvores, olhos que não olhavam, eles eram a visão. As pessoas não gritaram mais, não se moveram, olharam, e em seus olhos algo mudou, o brilho se apagou, as pupilas se dilataram até se tornarem apenas o negro, e então todos começaram a sussurrar, não em voz alta, em pensamento, em uníssono, um cântico que não tinha palavras, mas que era compreendido, um cântico que dizia: "E somos os escolhidos, somos os que acordam, somos o que eles querem." Na cabana o vidro estava vazio, mas o círculo no chão ainda estava lá, e agora no centro havia um novo símbolo, um olho aberto e dentro dele uma imagem de um homem Elias de pé em um planeta com 3 luas, e atrás dele uma cidade feita de estruturas que não tinham ângulos, uma cidade que não era de pedra nem de metal, era feita de carne e luz. E no topo da cidade um olho gigantesco que não piscava. Agora, o vento no vale de Pântano Velho não gemia, ele canta. E quem escuta, mesmo que não queira, começa a lembrar. Lembra de algo que não existiu. Lembra de um lugar onde os olhos são a verdade. Lembra de um chamado que nunca foi feito. É, no fundo, a pergunta que ninguém mais consegue esquecer. Você é humano ou é apenas o que eles deixam que você seja?
Porque eles estão aqui, eles estão dentro, eles estão esperando. E agora você os ouviu. Eles estão falando e você está respondendo. E a resposta está começando a vir. Pelo menos você acredita que é você. Mas talvez não seja. Talvez já esteja tudo pronto. Talvez você já tenha aberto os olhos. Talvez o que você sente agora, o frio, o silêncio, a sensação de que algo está te olhando, mesmo quando não há ninguém, seja o início, o começo de algo que não tem fim. O começo de algo que já começou há muito tempo e que só agora, finalmente, está voltando